Bem-vindos, estamos aqui iniciando a nossa semana 9 da disciplina de prevenção e controle de sinistros, né? Prevenção e combate a sinistros. Meu nome é Ricardo Machado, estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Claro que esse cenário aqui não é dentro do Instituto, estamos no ensino remoto emergencial. E esse é o campus Natal Central, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, curso técnico de segurança do trabalho. Vou aceitar o pessoal que chegou agora. E estamos aí, meu nome é Ricardo Machado, não sei se já falei, vou falar de novo. Está aí no chat o link da nossa frequência, tá? Estão me ouvindo bem? Transmitindo de Parnamirim para o mundo. Hoje ao vivo, mas depois também fica gravado no YouTube. Quem está me ouvindo aí, diz um ok aí no chat, por favor. Ok. Aí, ok, tá vendo? Foi em áudio e som e texto, muito bem. Deixa eu receber aqui, chegou Washington. Gente, ó, hoje, essa semana, né, a semana da Brigada de Incêndio, tá? Deixa eu receber agora a Érica. Semana da Brigada de Incêndio, mas a gente ainda vai ter um tempinho de fazer especificar mais algumas bombas aí de incêndio, para a gente ficar prático nisso, né, no uso da planilha de Professor, equacionamento. Pode falar, Fábio. boa noite. Eu dei uma olhada na atividade lá de Brigada de Incêndio, aí surgiu uma dúvida quanto ao dimensionamento de brigadistas. Sim, Você ainda não falou sobre, mas teria como... tem, vamos... É assim, ó, quanto maior o risco, né, mais membros eu vou ter na minha brigada de incêndio, né, E Justamente, também, eu quanto vi lá... maior a população, né? Quanto maior a população, mais membros, e quanto maior o risco, mais membros também, né? O que ocorre é que tem uma continha chata ali, uma equaçãozinha chata, porque a gente primeiro dimensiona para 10 pessoas de população, sabe? Aí depois você tem que somar para cada grupo de 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas ali, além desses 10 iniciais aí, né? Mais um brigadista, sabe? Então fica uma continha chata assim, a população, o número de brigadistas para 10 pessoas, mais a população menos 10, esses 10, né? Exatamente. Dividido por 10, 15 ou 20 ali, dependendo do risco. Vou explicar aqui com o slide, vocês vão Eu entender fiz melhor. esse cálculo como tem lá na IT17, aí ele fala, olhar o exemplo. Aí o exemplo fala justamente o que o senhor está falando. Só que É, a com nota outras 5, opções não né? tinha. Tem assim, nota 5, acima de 10 pessoas, ver a nota 5, né? Exemplo B, aí ele manda lá. O que ocorre também, gente, é que antes dessa IT, existia uma norma da ABNT, mas ela não dizia quem era obrigado a ter brigada, sabe? Assim como o Bombeiro Civil também, né? Foi criada a lei do Bombeiro Civil lá no ano de 2016, se eu não me engano, e não dizia quem era obrigado ou não a ter, sabe? Então as pessoas optavam em ter uma brigada por conta da exigência da seguradora, né? Quando a seguradora dava um desconto no seguro para quem tinha bombeiro civil, para quem tinha brigadista. Mas agora com a IT, essa IT do ano de 2018, IT17, né? Aí a gente já sabe quem é obrigado ou não a ter, né? E ficou O senhor melhor. fez a atividade conforme a IT17? Sim, sim. Mas vou explicar melhor aqui, vamos ver. E a gente vai fazer vários exercícios aqui, ao vivo, e também melhor para vocês refazerem lá as atividades, né, da aula assíncrona. Mas esses exercícios estão certos mesmo, né? Que o senhor passou? Então, vamos checar, pode ter algum erro de gabarito ali, às vezes o professor erra Porque também, viu? as duas questões que tem sobre justamente isso para calcular, uma da escola profissionalizante, Não está e batendo? não, tentei fazer já umas 3 vezes e não consegui. Sim, A outra ele fala para uma instalação comercial C1. É só olhar na tabela lá qual a quantidade mínima para os 10 e depois adicionar de acordo ali, com o que ele manda do sim, risco, né? Pode ser um erro de gabarito, vamos ver lá. Eu aprendi com o professor Kleber Medeiros que tudo falha nesse mundo, viu? Sempre tem uma, uma chance de erro, é por isso que a gente sempre tem que ter um plano B, né? Ou um plano C. Mas vamos ver, se estiver errado, a gente revê lá o gabarito e vamos ver aqui. Eu acho que tem exercícios bem semelhantes aqui. Uhum. E depois ali no WhatsApp vocês me alertam ali, ó, professor, não está batendo a questão tal ali, que aí eu vejo lá com calma aí no
no formulário, né? Às vezes posso ter marcado a opção errada lá. Ou, se não me engano, também se é para botar, às vezes é coisa de arredondamento, sabe? É para assinalar correto ou é para dizer o número exatamente ali, Fábio? É para assinalar. Aí ele coloca É, que de são 10 assinalar. membros, 4 membros, 18 membros, E, 15 membros. Ou nenhuma das alternativas. hum, Só que eu não achei nenhuma, não. ok, vamos ver lá Na então. verdade, se eu colocar, ele coloca 200 funcionários. Se eu colocar Sim, os 200 certos, ele dá uma alternativa. Só que eu tenho que descontar os 10 no cálculo, não é? tem que descontar os 10. Exatamente, e colocar aquele valor aí. Não dá nenhuma das alternativas. Aí ele fala que tá errado. Vamos ver lá. Vamos ver. Daqui a pouquinho a gente vê. No intervalo eu já dou uma checada ali. Beleza, professor, obrigado. Professor, clique da Então chamada. vamos aqui para. Olha, pode falar. Só, sim, só um pouquinho. Deixa eu botar aqui o slide. Peraí, deixa eu aceitar aqui a Ana. E Ctrl V. Está aí o link da chamada aí no chat. Vamos lá então para a brigada de Obrigado. incêndio. Gente, de onde é que vocês acham que surgiu esse nome brigada, hein? O que vocês acham? Vamos aí interagir com o professor. Alguém abre o microfone e me diz, por que se chama brigada? Por que a gente não chama, por exemplo, de grupo de resposta tática ao incêndio? Ou assim, de equipe de prevenção? O que vocês acham? Cipa do fogo? A brigada é a cipa do fogo, né? Pronto, esse termo aí, gente, vem das denominações militares mesmo, sabe? É um pequeno grupo, né? Uma brigada, pequeno grupo. E pasmem vocês, essa organização militar vem lá do Império Romano, sabe? E é a mesma organização que a gente usa nas empresas, né? Esse organograma, né? De a gente ter ali um presidente, conselho administrativo, diretor, tipo nosso aqui, reitor, pró-reitores, né? Diretores de diretorias sistêmicas, no primeiro escalão, segundo escalão, né? Vem lá da Roma antiga, do sistema militar mesmo, organizacional, né? Imagine que nos tempos antigos a gente já tinha mais dificuldade de comunicação, né? Então você tinha que ter uma pessoa que mandava em 10, que era o decurião, um cara que não mandava em ninguém, que era o legionário, não mandava nem nele mesmo, né? Porque ele não podia tomar uma decisão sozinho, que é o legionário, e eu tinha o decurião, que é o equivalente ao sargento, e hoje ao cabo, desculpa, cabo, sargento, intermediário, e tinha o centurião, que mandava em 100, né? E aí a gente tinha lá, por exemplo, uma legião, se eu não me engano, eram 1.000 soldados, então tinha lá 10 centuriões, né, numa legião, e aí eu tinha um chefe de legião, né, líder de legião. Muito semelhante com o que a gente usa hoje nesses organogramas verticais, né, onde a gente tem o departamento jurídico, o departamento administrativo, o departamento de marketing, né? E o TEC de segurança, por exemplo, normalmente ele está atrelado ao departamento de recursos humanos, ou hoje se chama mais moderno aí de gestão de pessoas, né? Ou ao departamento jurídico. Muitas empresas gostam de colocar o TEC de segurança no departamento jurídico. Outras colocam no departamento de manutenção. De qualquer forma, o TEC de segurança ele vai fazer parte de um departamento, vai ter um chefe imediato e tal. Não é o SESMIT, tá? O SESMIT é um serviço previsto na NR4, mas ele não precisa ser um quadradinho lá do organograma da empresa, né? Ele pode ser um serviço dentro de um departamento lá. Aqui na reitoria, por exemplo, é vinculado à gestão de pessoas. A gente tem lá uma divisão de saúde do servidor, né? Um setor de saúde do servidor, que é a COAS, Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor, e ali estão os profissionais do SESMIT, bombeiro não, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, os centralizados, né? Na verdade, centralizado não tem nenhum técnico de segurança, temos lá engenheiro de segurança, temos enfermeiros, temos profissional de educação física, assistente social, psicólogas, e a gente tem os técnicos localizados, normalmente nos campos, a gente tem os técnicos de segurança localizados no setor de manutenção. Tá? Mas só para vocês terem ideia, essas nomenclaturas aí também, de batalhão, brigada, companhia, né? Aqui não, se usa também companhias aí nos
militares, né? E como o bombeiro, ele é militar, hoje em dia ele ainda é um braço da polícia militar, né? Acho que está desmembrado já da polícia militar, mas é o bombeiro militar, ainda usa esses termos, sabe, guarnição, os termos assim. Então, a brigada seria aquela equipe de prevenção e também de resposta ao sinistro, tá? Hoje eu estava aqui com um grupo, a gente está discutindo o plano de retorno, né, o plano de segurança aí da Covid-19, e aí, pô, é chamado plano de contingência, né, mas esse plano de contingência, na real, a grande parte dele é um plano de prevenção, então como evitar que as pessoas se contaminem, né, e a gente estava justamente melhorando um capítulo desse plano, que é a parte de contingência, de contenção mesmo, assim, descobrimos que alguma pessoa no IF está contaminada, ou tem uma suspeita de estar contaminada. E agora o que, que eu faço? Então, tem um fluxograma, passa aí, por exemplo, de direcionar essa pessoa para o setor de saúde do campus. Lá no setor de saúde se faz uma avaliação clínica, e aí se decide se vai mandar essa pessoa para casa, se vai levar essa pessoa para a unidade de saúde do município onde está o campus, ou do município de origem da pessoa. Normalmente vai ter que ser no município de origem da pessoa, né? E aí o que, que eu faço com quem teve contato com essa pessoa? Né? Vou mandar para o ensino remoto de volta, para não ficar no presencial, para não contaminar as outras pessoas. E essas pessoas, por exemplo, tiveram contato com várias outras pessoas nos ônibus de vários municípios, né, nesses campos do interior. Então, aí sim, contingência, né? E a brigada de incêndio, vai se amparar em dois planos. Um é o plano de prevenção de incêndio, e o outro é o plano de emergência. Tá? Então, na prevenção, a gente programa a prevenção, né? Quando é que eu vou instalar os equipamentos, quando é que eu faço manutenção nos extintores, manutenção na iluminação de emergência, quando é que eu faço o teste, né? Nas bombas, quando é que eu treino as pessoas. Então, tudo isso é um programa, você consegue programar. O que você não consegue programar, que é justamente a emergência, né? Aí a gente chama de plano de emergência, tá? Assim como lá um PPRA, né? Porque tem um nome de programa, porque tem data para as metas dele, né? E já um plano de emergência, a gente não programa a emergência. Quando ela acontece, eu tenho que seguir aquele roteiro. E aí eu vou definir, que vai ser a aula da semana que vem, o conteúdo da semana que vem, vou definir o papel de cada pessoa aí na empresa, né, nessa emergência, né? E é claro que a brigada de incêndio tem um papel importante de execução desse plano, né? Então, vamos avançar. Eu mandei aí esse videozinho para vocês, é uma animação. Nessa época aí, fazem aí já uns 4 anos, eu acho que a gente construiu esses vídeos. A gente optou em criar uns personagens e tal, para poder usar nos nossos treinamentos ali. Na época eu trabalhava como engenheiro de segurança lá da reitoria, e aí eu convidei os profissionais lá para dublarem, né, os bonequinhos, inventei um personagem para cada pessoa lá, e desenhei tudo no Paintbrush, da maneira mais simples que tinha. Na época fazia sucesso aquele desenho animado da Peppa Pig. E aí o Peppa Pig, se vocês observarem, ele é um desenho bem simples, assim, né? Mas tem um conteúdo interessante, mas é um desenho bem simples. Hoje eu sei que o nome disso é quadrinhos animados. Então a gente criou uma historinha para risco químico, uma historinha para risco de acidente, uma historinha para risco mecânico, risco elétrico, né? E essa daí é sobre a brigada de incêndio, acontece um incêndio ali e tal, e tem uns efeitos sonoros, depois vocês assistam ali com calma, e a gente usa até no treinamento da brigada, do IF, né? Então vamos aqui prosseguir aqui no slide. Qual é a exigência legal ainda? O que que me obriga a ter uma brigada? A partir de 2018, eu comecei a ter uma exigência realmente do Corpo de Bombeiros Militar, tá? Deixa eu receber aqui o Francisco, só um momento. Antes disso, de 2018, já existia a norma da ABNT para a brigada de incêndio, mas assim, a exigência em si, ela vinha mais da seguradora, né? Se eu quisesse um desconto no meu seguro contra incêndio,
eu montava uma brigada de incêndio. Deixa eu ver se vê, Joyce. Tá chegando todo mundo, campeão de audiência, professor Ricardo, vamos lá. É isso mesmo, aproveite, viu? Aproveite, porque não é fácil achar uma aula federal que nem essa daqui, não. Vamos lá. Então, a partir do ano de 2018, a IT-17, né, do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio Grande do Norte, que é uma cópia também da IT lá do Corpo de Bombeiros, da IT-17 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Tá? Então, ela começa a me exigir para alguns tipos de edificação e me isentar para alguns outros tipos, em função do risco. Tá? Então, que equipamentos uma brigada de incêndio vai usar no combate ao incêndio? Se lembre que a brigada, ela é para princípios de incêndio e também para abandono, primeiros socorros, né? Mas em algumas instalações eu vou ter que ter alguns equipamentos mais sofisticados, além dos sistemas preventivos que eu já tenho na minha edificação, né? Por exemplo, os extintores de incêndio. Né? E é muito comum as brigadas terem também uma reserva, alguns equipamentos de reserva, que a gente até utiliza eles para equipar o prédio quando eu mando os equipamentos para manutenção, né? E também alguns equipamentos mais sofisticados para entrada em espaço confinado. Principalmente aqueles ambientes, aquelas empresas, né, aquelas instalações que estão muito distantes do atendimento do bombeiro militar. Né? Então, a gente tem também uma opção de formar um corpo de bombeiros civil. Santa Catarina, por exemplo, é pago pela grupo de empresas daquela região. Nos aeroportos também eu tenho um corpo de bombeiros civil ali no aeroporto, e o salário, claro, desses bombeiros é pago pela empresa que administra o aeroporto. Né? Mas eu posso ter também um corpo de bombeiros militar dentro do aeroporto. Vai cair aqui. Voltei, gente. Estão vendo aí a minha apresentação? Caiu aqui a internet. Estão me ouvindo? Sim. Joia. Então nem caiu a apresentação, né? Joia. Deixa eu voltar aqui. Pode. Botar no modo. Então, como eu estava dizendo para vocês, o antigo aeroporto aqui de Natal, quando era aqui em Parnamirim, né, ele tinha uma guarnição do bombeiro militar ali dentro do corpo de bombeiros do aeroporto. Né? E, claro, aí tem os equipamentos mais específicos para aquele risco. Então, o básico, né, é a gente ter os equipamentos do próprio prédio. Mas em algumas situações eu vou ter que ter também aqui um traje, né, esse é o capacete tático. Né, e aqui as roupas, essa roupa tática, ela é diferente da roupa de treinamento, né? Ela usa calça e gandola, tá? Para quê? Para permitir que eu consiga rastejar, consiga escalar alguma coisa, subir escada, né? Que é aquela roupa de treinamento, que não está aqui, aquele capote que vai até o joelho, né? Não me permite, né, rastejar. Tá? Então, para a operação aqui de mangueiras de incêndio em regiões de alta temperatura, né? Tem que ter uma bota especial e resistente ao calor. Mas eu tenho um traje tático aqui, desse caso aí, é o do bombeiro civil, né? Vou explicar aqui a diferença de bombeiro civil para o brigadista. Então, esse trajezinho tático aí, e a gente tem os trajes de combate também. Então, o bombeiro civil, gente, aí é diferente, ele não é uma pessoa designada na empresa para compor, simplesmente para, no momento do incêndio, executar o plano de emergência, tá? O bombeiro civil é contratado para só pensar em incêndio, em prevenção e também em combate, tá? Então, também na IT-17, eu tenho um anexo, se não me engano, é o anexo B ali, a parte 2 ali falar quantos bombeiros civis, se eu preciso, se não preciso de bombeiro civil na minha instalação, né? Mas, de qualquer forma, é um profissional, ele faz um curso de, no mínimo, 210 horas, é um curso delimitado lá por uma norma da ABNT, essa daí, ó, NBR 14608,
diz a carga horária, os conteúdos que eu tenho que ter nesse curso, e ele é um curso de nível de primeiro grau, então se você tiver já o ensino básico, né, você pode fazer esse curso e se tornar esse profissional aí. Lá no Senac eu ministrei durante 3 anos esse curso aí, o professor Kleber também trabalhava lá nessa época, Meu e a irmão foi gente aluno do senhor. formou vários. Como, Miguel? Pode repetir? Meu irmão foi aluno do senhor. Quando ele viu que era o senhor, ele, Ricardo? Tu conhece? Ele foi meu professor do curso Bombeiro Civil lá. Opa, que legal, Ele pô, que reconheceu massa, pela voz. que massa, tá vendo? A gente formou 300 bombeiros civis lá, nesses 9 anos que eu tive por lá, né, e 700 técnicos de segurança. Tá, então já é uma história. Inclusive, para ilustrar, né, hoje aqui, ontem, fez 4 anos que eu fui contratado como professor de dedicação exclusiva. E aí eu tive que sair do Senac, né, na época, porque a dedicação exclusiva aqui não me permite. E eu já tinha 9 anos de Senac. Então, tá aí 13 anos como professor, é quase a idade da minha filha mais velha aqui, que tem 14. Assim que eu cheguei aqui em Natal, aqui, né, já comecei a trabalhar como professor e, e fui para essa área aí, lá no Senac, depois aqui no IF, né. Então já tem aí uma pequena jornada, né. Então veja só, o bombeiro civil, ele foi criado, essa profissão, né, foi criada no ano de 2009, a Lei 11.901, e foi uma lei que o pessoal tentou, o pessoal do grupo, do Corpo de Bombeiros Militar, tentou alterar essa lei, sabe, depois que ela foi publicada, porque eles não concordavam com essa denominação, eles queriam chamar de brigadista profissional, sabe, e porque poderia confundir esse bombeiro com o profissional da força pública, né, do bombeiro militar, né, que já está completamente discernido aí, bombeiro civil e bombeiro militar. E muitas vezes esses caras, esses profissionais, podem trabalhar juntos, na mesma organização, sabe? É possível você criar um quartel de bombeiros somente com bombeiros civis, um quartel para ser uma força pública mesmo, ou misto, né, lá dentre os militares também ter civis. É possível isso, né, mas na época criou-se isso, tinha um ciúme também de dizer que, não pode usar farda, é um absurdo o bombeiro civil ter farda de passeio, porque, coitado do bombeiro, né, na hora de ir embora ele ia ter que trocar de roupa, essa farda que vocês estão vendo aí a gente chama de farda de passeio, mas na verdade, o uniforme profissional dele ali, né, a vestimenta profissional da empresa. Você já deve ter visto aí no shopping center, em algum evento, né, o Carnatal, na vaquejada, essas vaquejadas aqui na Festa do Boi, alguns profissionais, assim, normalmente usam muito rádio, estão sempre se intercomunicando, né, e resolvendo outras coisas além do incêndio, por exemplo, alguém se sente mal, desmaia, tem lá um tumulto, claro que tem também o pessoal da vigilância patrimonial ali, né, privado também, e nesses eventos públicos a gente também tem a ação das forças públicas ali, a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros Militar, se for acionado, né? Inclusive, o Corpo de Bombeiros Militar é que faz a vistoria para aprovar, por exemplo, essa montagem ali do Carnatal, né? Montagem, a segurança mesmo das pessoas para incêndio e pânico, né? Ali, o bombeiro militar que fiscaliza isso, né? Mas durante a execução da tarefa eu vou ter ali o suporte do bombeiro civil. Em algumas empresas eu tenho ele em tempo integral, né? Aqui no Midway tem bombeiro civil nos 3 turnos, inclusive quando não tem ninguém no shopping, eu também tenho bombeiro civil lá, né? Então é o profissional que vai tratar o curso mínimo aí exigido lá nessa NBR, e a lei faz menção também a essa NBR, né? É 210 horas. Outro detalhe do bombeiro civil é que ele tem um adicional de risco, chamam de adicional de periculosidade, mas não é o adicional de periculosidade lá da NR16, não. É um adicional de risco, é de 30% também sobre o salário total dele, mas ele é definido na lei, que instituiu a profissão do bombeiro civil. Assim como lá o operador, o técnico de raio-x, de radiologia, né? Tem um adicional também definido na lei que criou a profissão, né? E
Então já se tem essa garantia aqui de risco, tá, né, do excepcional. Mas não é pela NR16, não precisa um laudo pericial, basta aplicar a lei mesmo da profissão. Quem pode ser o instrutor de um bombeiro civil, o professor dessa qualificação, né? Então, a norma diz ali, a NBR 14608, ela diz que tem que ser um profissional com formação em higiene, segurança e medicina do trabalho, devidamente registrado nos conselhos regionais ou no Ministério do Trabalho, que agora voltou a existir, né, mas ele tinha sido absorvido ali pelo Ministério da Economia, esse governo agora, né, governo federal, e agora voltou, se não me engano, é o ministro Onyx Lorenzoni, né, que é o ministro do Trabalho. E aí, quem é esse profissional com essa formação? É o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho, né? E também a norma abre para os militares das Forças Armadas, que são bons instrutores também, os corpos de bombeiros militares, as polícias militares, né? E dentre as Forças Armadas também Exército, Marinha e Força Aérea, né? Aeronáutica aí, desde que ele tenha um curso interno lá, com carga horária de 60 horas, né? Para ele dar essa parte técnica aí do incêndio, e se for da parte de primeiros socorros, ele tem que ter no mínimo também 40 horas de emergência médica, de curso interno lá, tá? Coisa que nós temos, né, o Tec Segurança também tem isso, né? Você tem essa disciplina aqui de 80 horas, tem a disciplina de primeiros socorros aí com o professor Ramon também, que é mais de 40 horas, se não me engano, aí acho que é 60 horas aí, tá? E a IT 17 fala para seguir essa norma da ABNT, norma brasileira regulamentadora, não é norma regulamentadora, né, não é NR, né? E lá na NR 23 de incêndio também manda a gente seguir normas brasileiras, né? Então, vamos seguir as da ABNT, tá? Na hora de criar um curso desse, esse lá do irmão aqui do Miguel, os alunos diziam que eu que inventei o curso, né? Não fiz, eu peguei e clonei o curso lá da norma, da NBR, né? Aí tem uma NBR para brigada e uma NBR para bombeiro civil, tá? E aí, claro, a gente divide isso numa estrutura didática, pedagógica ali, né, quantos componentes eu vou usar, tal. Tem na norma também isso, né, mas igualzinho, tá? Não inventei nada de diferente, não, no curso lá. Para, claro, atender a legislação, né? E aqui ainda fala de uma portaria do Corpo de Bombeiros lá, da Lei Estadual de São Paulo. Isso até é uma falha aqui da nossa IT, do bombeiro aqui do Rio Grande do Norte, cita uma lei de São Paulo. Mas essa norma também manda usar a NBR. Essa portaria e também manda usar a NBR. Então, ó, para dimensionar, eu vou no anexo G aí da IT17 e vou descobrir se eu tenho que ter ou não bombeiro civil. Por que estou ensinando bombeiro civil aqui na aula de brigada de incêndio? Porque quando precisa de um bombeiro civil, ele vai estar na brigada de incêndio. Normalmente ele é o coordenador de brigada, tá? Como ele é um profissional de incêndio, né? Normalmente ele é designado como coordenador. Então você vai lá na IT01, ver qual é o seu tipo de edificação, e depois vem aqui nos anexos da IT17, por exemplo, pô, o meu é o serviço de hospedagem lá, um B2. Então vou aqui e vai ver que eu tenho que ter até 10 mil metros quadrados, eu não preciso ter bombeiro civil. A partir de 10 metros quadrados, 10 mil metros quadrados, eu já tenho que ter um bombeiro civil. E acima de 50 mil metros quadrados, aí vou lá para a nota de rodapé, lá, nota 4. Aí existe lá uma continha lá para eu dimensionar, tá? Quantos bombeiros eu vou usar, tá? E, claro, esses bombeiros vão ter que estar em tempo integral. A gente faz, a lei diz que ele trabalha 12 por 36, então ele trabalha 12 horas seguidas, no outro turno vai ter outro bombeiro, né, e aí ele descansa e retorna, então tem que ter várias equipes de bombeiros aí para poder ter 24 horas por dia um bombeiro. E fazem parte das atribuições, é bem semelhante às atribuições da brigada de incêndio, né, mas relatar irregularidades encontradas, né, a parte de prevenção aqui,
tá? Depois ele fazer a verificação, né, se essas medidas corretivas foram implantadas, por exemplo, ele vai relatar lá que a bomba de incêndio não funciona. Então, a empresa vai ter que providenciar a manutenção e depois ele vai lá testar para ver se realmente resolveu esse problema. Tá? Hoje a gente estava numa reunião aqui da Comissão Central aqui de Vigilância em Saúde, e um técnico de segurança colocou lá que no campus dele a reserva de incêndio não estava efetiva, porque houve um período de falta d'água, o pessoal optou lá em consumir a reserva de incêndio. Então, opa, é relevante isso aí para a gente corrigir esse problema, né? Chegou a Michelle aqui, deixa eu receber. Então, a gente tem que acionar lá o setor de manutenção daquele campus para voltar a ter essa reserva, né? Porque a gente pode ter um incêndio e não vai ter água, né? Para pagar. É por isso que eu gosto de usar a piscina, né? Porque a piscina nunca vai ser esvaziada e não dá para a gente usar ela para usar nos banheiros, né? A água de piscina. Então, eu teria realmente uma reserva mais garantida, né? Apesar de que a instalação, como a gente já estudou, né, a instalação da reserva de incêndio pode ser no mesmo reservatório de consumo, mas ela tem que ter a saída por baixo do reservatório. E a saída de consumo tem que ser lateral, para garantir justamente que sempre sobre a reserva de incêndio ali no fundo do reservatório, né? Ok, ele também avalia, libera e acompanha atividades de risco, por exemplo, uma atividade de trabalho a quente, uma soldagem, um esmerilhamento, uma manutenção de um tanque de combustíveis, uma movimentação de carga perigosa, né, porque ele também tem a função de prestar primeiros socorros, ele tem treinamento para isso. Então, normalmente, onde tem bombeiro civil, a gente já designa ele como supervisor de espaço confinado, supervisor de trabalho em altura. Muito comum, tá? Nas empresas do bombeiro civil também ter essa atribuição, essas atribuições, né? É claro que além do curso de bombeiro civil, ele também vai ter que fazer os cursos lá de supervisor de espaço confinado e de trabalho em altura, né? Mas ele tem isso, o irmão do Miguel aí deve ter contado para ele que a gente subiu na caixa d'água do Senac lá, usando os cinturões lá de segurança e tal. Sim. E é sempre uma aula muito legal lá, né? E a gente fazia à noite, era bem bacana lá, usava lanterna e tal. E fazia prática de rádio também. Era bem bacana o curso lá. E também cumprir o plano de emergência, né? Se houver um incêndio, ele cumprir o plano de maneira integrada com a brigada de incêndio. Aqui também é papel dele identificar e avaliar os riscos existentes, fazer a inspeção de segurança de incêndio, né? Verificar os riscos de incêndio, gerar relatórios, fazer inspeção periódica nos equipamentos de combate a incêndio. Então, já estão vendo aí que ele também mescla um pouco com as atividades do técnico de segurança do trabalho, né? Nem sempre eu tenho um técnico de segurança do trabalho. É possível ter um bombeiro civil e não ter o técnico de segurança do trabalho. É possível eu ter CIPA e não ter o técnico de segurança do trabalho, né? Quando tem, tratem de serem amigos, né? Não, da CIPA é mais fácil, porque é vocês que treinam a CIPA. Tratem de ser amigos da CIPA e do bombeiro civil, tá? Existem umas coisinhas também, o bombeiro civil às vezes não quer muita conversa com o técnico de segurança, né? Acha que o técnico de segurança é um teórico que está lá dentro do escritório, que ele que é o cara prático que está ali no dia a dia, tal, né? Mas são papéis diferentes, né? Assim, o técnico de segurança tem outras atribuições, né? Além do incêndio, tem outras atribuições. Mas não abandone o incêndio, não. Tem um bombeiro civil ali, é problema dele? Não é, também é problema de vocês. Tá? Então, ele também faz essas inspeções nas rotas de fuga, mantendo-as liberadas, sinalizadas. Né? É bom vocês fazerem junto com ele, né? Participa de exercícios simulados, né? E também participa também de combate a incêndio, de primeiros socorros, quando acontece, né? Além dos exercícios da parte real, mas também eu tenho exercícios de combate, simulados de primeiros socorros, tá? Então, ele participa disso aí também. O brigadista, gente, então já tem outra norma aqui da ABNT, NBR 14276, e eu botei essa figurinha aqui para a gente se lembrar de que o brigadista, ele não é exclusivamente
não está voltado exclusivamente a incêndio, tá? Ele tem a sua função na empresa, como é o pessoal da CIPA. Você continua sendo açougueiro e pensa em prevenção de acidente. Aqui você continua sendo açougueiro, gerente, médico, e aí pensa em incêndio também. No momento do incêndio e também nos momentos de prevenção, você está preocupado com o incêndio, tá? E além disso, né, você não faz só isso, você faz também a sua função na empresa. Diferente do bombeiro civil, que é contratado só para pensar em incêndio. As atribuições da brigada são muito semelhantes ao do bombeiro, tem ações de prevenção, avaliar riscos existentes, inspeção dos equipamentos, elaboração de relatórios de irregularidades, orientação da população fixa, né, e exercício simulado. O que é uma população fixa? Eu tenho população fixa e população flutuante, tá? Então, imagine aí num shopping center, os clientes do shopping são a população flutuante. Aí os funcionários do shopping e também das empresas que estão naquele condomínio, vocês sabem que um shopping é um condomínio comercial, né? Então eu tenho ali o funcionário do McDonald's, o funcionário da CIA, o funcionário da Dunkin' Donuts, sei lá, da franquia ali da Lojas Renner, né? E tenho também os funcionários de manutenção e operação do próprio shopping, né? Funcionários administrativos, os funcionários eletricistas, encanador, pintor, né, e da manutenção, né, e da operação do shopping, tanto a parte administrativa quanto essa parte de campo, né, que a gente chama assim. Então, essa seria a população fixa, então faz parte da brigada de incêndio também orientar essa população fixa. E, às vezes, ainda no shopping tem como são várias empresas dentro de um condomínio, eu posso ter que ter também a brigada daquela loja. Posso exigir, né, a norma aqui pode me exigir que, pô, além da brigada do shopping, eu tenho também a brigada das lojas Renner, tá? Então, a gente vai ter que equacionar, cada empresa vai equacionar a sua, né? Funciona assim com a CIPA também, você vai ter uma CIPA da empresa e as CIPAs das empresas terceirizadas que trabalham ali dentro, das empresas, nesse caso aí, do condomínio de comercial, a CIPA também. Ali no shopping, por exemplo, Midway, eu treinei a CIPA da CIA uma vez ali, uma vez ou duas, acho que dois mandatos ali, eu treinei a CIPA deles ali. Tá? Precisava ter CIPA, né? E nem todas as lojas vão ter volume, né? O enquadramento ali na NR5 para ter a CIPA. Né? Ok? Então, também aqui exercícios simulados na prevenção. Tem também as ações de emergência, que pegou fogo, o que eu faço, né? Então, identificar a situação, acionar o alarme e coordenar o abandono, acionar o corpo de bombeiros, também cortar a energia, prestar primeiros socorros, controlar o pânico das pessoas e coordenar o abandono, né? E combater princípios de incêndio e receber o corpo de bombeiros. Tá? É importante, o corpo de bombeiros ele tem que ter um guia local, né? Então é alguém da brigada ou é o bombeiro civil que também faz parte da brigada. Normalmente vai fazer parte da brigada. Tá? E é interessante também que lá na lei do bombeiro civil diz que quando entra na instalação o bombeiro militar, o bombeiro civil tem que se subordinar ao bombeiro militar. Inclusive, o bombeiro militar pode dar a voz de prisão para ele ali se ele ficar atrapalhando, se ele não fizer o que o bombeiro quer. E é claro que não vai ter conflito, o bombeiro militar, ele quer alguém ali de dentro que também ajude, né? Ó, por onde é que vai? Cadê o incêndio? Onde é que é? Cadê os equipamentos? Tá. Não pensem em vocês que é como nos filmes de Hollywood, né? O bombeiro abre lá um holograma e ele já sabe a planta do prédio, o bombeiro militar sabe tudo, né? Do prédio. Não estamos com essa modernidade ainda. Ainda mais que quem analisa os projetos de incêndio é uma equipe separada de quem dá combate a incêndio, né, no município, numa região. Então, não pensem vocês que o bombeiro conhece todas as plantas de todos os prédios da cidade onde ele atua, não. Tá? Então, é de grande valia você ter lá um recepcionista lá, um cicerone, né? E é bom que esse cara tenha um treinamento em incêndio, né? Seja brigadista ou seja bombeiro civil, né?
E onde não tiverem esses caras, vai ser o técnico de segurança também. E, claro, o técnico de segurança também faz parte da brigada de incêndio, tá? É muito comum isso. Onde tem, né, o técnico de segurança de trabalho, é muito comum que ele seja até o coordenador da brigada de incêndio. É ele que treina também a brigada de incêndio, é ele que treina também a CIPA, né? Então, muitas vezes se misturam. Alguns exemplos aqui para vocês, ó. O supermercado Nordestão, aí, ele tem uma CIPA e uma brigada de incêndio em cada loja, tá? E normalmente são os mesmos membros da CIPA e da brigada, tá? Vão estar atuando também nisso aí, não tem problema de fazerem parte de duas equipes, tá? Porque para cada caso, você vai ter uma atuação, aí você tem que receber os dois treinamentos, é claro, né? Tá? Muito comum, né? Nossos técnicos de segurança estão espalhados aí nos campos, todos eles fazem parte da CISP, que é a nossa CIPA aqui do Serviço Público, e da Brigada de Incêndio, tá? Os campos aí, onde tem o técnico de segurança. Tá? Então, em função do risco, você vai lá na classificação de risco, né? Pela carga incêndio, né? Então, onde é que eu sei a carga incêndio? Na IT 14. Vejo lá a carga incêndio. Depois eu vou para a IT 01 para ver qual é a minha classificação de risco. Pô, eu sou residencial, sou A1, sou B1, sou B2 e tal, né? E eu sou grau de risco baixo, elevado ou médio aí, em função da carga incêndio, né? Que eu vi lá na IT 14. E aí, lá, volto para a IT 17 agora para calcular a minha brigada, o tamanho da minha brigada. A estrutura é essa aí do Império Romano, né? Você tem um organograma. Normalmente, se você tem edificações separadas numa empresa, que pode ocorrer, tá? Você cria uma estrutura dessa em cada edificação. Por exemplo, aí no supermercado Nordestão, eu tenho um coordenador geral de brigada, que é o técnico de segurança do trabalho. No caso do Nordestão, engenheiro de segurança do trabalho. E era, né? Não sei hoje como está isso aí, mas da última vez que eu visitei lá, era aí o engenheiro de segurança, né? E cada loja tem essa estrutura, eu tenho um líder. Eu posso ter também um chefe de brigada com vários líderes, e esses líderes ser líderes por andar ou por edificação dentro daquele conjunto de edificações ali daquela região, tá? Então pode ter um braço de ter vários líderes, esse braço aqui da esquerda, né? Ou simplesmente um chefe e um líder, e veja tudo, e os brigadistas. E aí, claro, no plano de emergência, a gente define quem faz cada coisa. Quais são os membros da brigada que vão estar atuando ali com combate ao fogo, com quais que vão estar atuando com primeiros socorros, quais que vão estar atuando no abandono, né? Para que essa ação seja simultânea, né? Então, estou abandonando já dando combate, né? E também estou prestando socorro, primeiros socorros. Então, quem faz o quê? Aí no plano, né, de emergência. Ok, gente, chegou a hora do nosso intervalo, 19h45. Alguma pergunta aí, por enquanto? Todo mundo assinou aí botou o nome aí no formulário de presença? Ok, Doutora, o senhor silêncio. poderia, por favor, colocar os slides no grupo? Colocar o quê, Miguel? Os O slide? slides. Sim, coloco lá no WhatsApp, tá? Tá bom, Então, obrigado. ok? Professor, o Fala, senhor vai amigo. ver aquela questão agora ou depois do intervalo? Depois, deixa eu dar uma checada lá no formulário, aí depois do intervalo a gente faz, tá? Certo, Vou obrigado. explicar ainda aqui, né, no segundo momento aqui a gente vai explicar essa continha. Até já Ok. então, parar aqui a gravação. Valeu, 15 minutos.